A oposição ao governo Lula conseguiu as assinaturas necessárias para abrir uma CPI que investigaria, de uma vez só, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Quem tem mais informações? É a AD. Lá vem ela. Sei não, hein? Para mim, uma manchete assim soa como a continuidade daquele desgaste institucional que foi plantado lá atrás pelo Bolsonaro. Então até hoje é atrito, tá aí, ó, entre legislativo e judiciário. Tá se perpetuando isso. O tecido institucional brasileiro sendo esgarçado pouco a pouco. Ou não? Me conta. Exatamente. Não, totalmente, assim. Agora eles conseguiram emplacar a tal da CPI, que eles apelidaram como CPI do abuso da autoridade, mas eles têm tentado emplacar essa CPI já faz bastante tempo, tá? Esse tem sido um carro-chefe deles há bastante tempo, principalmente pelas investigações e pelas aberturas de inquérito pelo STF, que eles são, essas mesmas pessoas são alvo. Então, assim, é o investigado mandando investigar o investigador. Mas, enfim, isso foi pegando tração mesmo, mas depois do 8 de janeiro. Por quê? Porque em torno de 2.000 bolsonaristas foram presos na frente do quartel-general do Exército em Brasília. E de acordo com os parlamentares bolsonaristas, que também estão sendo investigados por incentivarem as manifestações, essas pessoas que estiveram ali na frente não cometeram um crime. O que não tem respaldo algum, porque você pedir golpe de Estado é crime por si só. Só que pegou tração mesmo, quando o negócio realmente funcionou, foi depois da morte do Clériston Pereira da Cunha, que foi um dos presos no 8 de janeiro. A prisão temporária dele já tinha vencido já há algum tempo, e mesmo assim ele não foi solto, o que é muito comum no sistema carcerário brasileiro, não deve ser comum no sistema carcerário brasileiro e não deve ser incentivado. Mas isso também não tem nada a ver com o inquérito ou com o juiz, necessariamente, né? Bom, eu vou mostrar para vocês o grupo que anunciou que tinha conseguido protocolar esse pedido. Assim, se vocês não sabem o que foi feito, eu acho que seria interessante vocês colocarem o nome de cada um deles no Google e pesquisar ataques às urnas eletrônicas. Vocês devem ter material vasto contra todos esses aqui. E o STF também tem, e a Polícia Federal também tem. E o Conselho de Ética também, só não abre porque, né, politicagem. Mas vamos lá. Um pedacinho do discurso só, Álvaro. Bora. 2023. Este momento não seria possível se não tivesse ocorrido tragicamente uma morte na Papuda do Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, falecido na semana passada, na segunda-feira, repito, trágica e lamentavelmente, nas mãos do Estado, em virtude de ter sido mantido encarcerado sem que o Estado tivesse produzido uma única prova contra ele, desde o dia 1º de setembro, com seu pedido de liberdade feito pelo Ministério Público e não atendido pelo juiz do caso, o relator, ministro Alexandre de Moraes, e que sofria de inúmeras comorbidades com laudo apresentado desde o dia 11 de janeiro e desde a data do seu encarceramento, o Clezão passou por mais de 35 atendimentos médicos, conforme atestam os prontuários anexados aos seus processos. Então eu quero aqui, em primeiro lugar, e fico emocionado ao dizer isso, dizer que é em memória do Clezão que esse momento também está acontecendo, a cuja família dissemos no velório, e depois milhares e milhares e milhares de pessoas na Paulista, que sua vida não seria e não será em vão. Bom, eu espero realmente que a morte do Clériston não seja em vão e que eles também agora se juntem à esquerda para pedir uma reforma do sistema carcerário, para que as pessoas tenham direitos humanos ali dentro, e as pessoas também que foram presas ainda sem julgamento, né, tenham um tratamento digno lá dentro, que isso faz parte aí, essas pessoas compõem mais de 1/4 dos presos no Brasil hoje. Então,
Eu espero que realmente eles pensem nessas questões a partir de agora. Bom, o Clériston, ele tinha hipertensão, né? Ele tinha problemas de hipertensão porque ele pegou Covid-19, ficou com grandes sequelas, entre elas a hipertensão. E como bom bolsonarista, ele também não havia se vacinado. Então, ele pegou sequelas da Covid-19. É uma história muito trágica, para falar bem a verdade, Álvaro, porque é uma pessoa que teve sequelas por mentiras de Jair Bolsonaro, né? Acreditou nas mentiras de Jair Bolsonaro, que a Covid-19 era apenas uma gripezinha, não se protegeu, não tomou a vacina, ficou com uma sequela gravíssima e foi preso numa convocação de bolsonaristas para tentar um golpe de Estado. Né? Sabe-se lá o que não aconteceu com a cabeça dessa pessoa. E, na verdade, eu acho essa história muito triste. Eu tenho muita pena dessa pessoa que faleceu na cadeia, sendo que poderia não ter cometido esse crime se não fosse tanta desinformação, tanta mentira por parte dos bolsonaristas. Da história do Clériston, né? Só se sabe aparentemente esse final, né? Não se sabe o começo. O começo de uma história parecida com essa, para mim, é da Dona Fátima, aquela do banheiro do Senado. Essa senhora virou um meme porque estava no banheiro do Senado e falou: vamos cagar tudo aqui dentro, uma coisa assim, né? Bastante escatológica, nojenta, né? E o Universo do UOL fez uma reportagem, para mim, inesquecível. Assim, de fato, eu não me imagino esquecendo aquele texto, sobre a formação ideológica de Dona Fátima. Dona Fátima era essa senhora vivendo pacatamente em Tubarão, Santa Catarina, né? E começa a ter dificuldades financeiras. Então costura para fora, cozinha para fora, faz uma coisinha, faz outra, vai levando a vida. E a primeira vez que ela aparece no noticiário, não é no noticiário político, não. É no policial. Estava vendendo crack para uns meninos que moravam perto da casa dela lá. Diz ela que é inocente, claro, né? Vida seguiu, os anos se passaram, veio o Bolsonaro, aconteceu tudo isso que vocês já sabem, montaram um acampamento perto da casa dela no quartel. E ela estava com essas dificuldades ainda, e ia até o quartel para se alimentar, final da tarde. Foi uma semana para comer, foi a segunda semana para comer, a terceira. Isso os vizinhos contam, né? As testemunhas contam. Uhum. E, eventualmente, ela passou a reproduzir aquele discurso. De maneira enfática, efusiva, de maneira muito convicta, né? Ela realmente assimilou aquele discurso. Aí embarcou num ônibus para Brasília e virou o meme que hoje vocês conhecem, né? Essa é a história da Dona Fátima. Eu adoraria saber como é que o Clériston embarcou nessa? Em que momento? Certamente alguns familiares do Clériston olharam para essa situação e falaram: perdemos ele para as teorias conspiratórias, né? Antes da morte, eu digo. Muito antes da morte. Né? Perdemos a sanidade do Clériston para essa alucinação que reza para pneu, que manda sinal de luz de celular para alienígena. Né? Então eu queria saber como é que essa história... A família mais próxima do Clériston é bolsonarista e vem falando sobre essa morte ter sido uma morte política também. Então, não sei se houve alguém dentro da família dele que compreendeu o que estava acontecendo, processo. Né? Compreendeu o processo, mas essa história da Fátima, ela se repete em alguns outros depoimentos, tá? Eu li todos os depoimentos prestados à Polícia Federal naquele dia 9 de janeiro, e muitas pessoas conseguiam se manter no acampamento porque havia pagamento de comida, bebida, coisas que elas não conseguiam manter dentro de casa. Né? Algumas dessas pessoas também receberam uma quantia de dinheiro, e é isso que a Polícia Federal tem tentado investigar. Algumas delas receberam entre 300 e 600 reais, né? Além do pagamento da própria ida a Brasília. Então, tem vários questionamentos. Tem pessoas que moravam na rua, por exemplo, Álvaro, e que aproveitaram que ali tinha comida de graça e ficaram ali. Fizeram um número à movimentação porque elas não tinham o que comer. Elas não tinham onde morar. Então, elas entraram ali. E isso deu alguns atritos também entre bolsonaristas durante os dias do acampamento, né? E aconteceu também em vários lugares do Brasil. Um desses moradores de rua foi preso no dia 9 de janeiro e ele foi liberado logo em seguida, porque esse sim não estava lá pedindo golpe de Estado, esse sim não tinha nada. O que ele tinha com ele
era sentado comendo, né? Mas lembrando também, pode ter sido muito mais pessoas que estavam naquele acampamento e que eram pessoas de rua, porque há relatos de que militares avisaram os golpistas na frente do quartel que eles seriam presos às 6 horas da manhã. Então, muitos deles fugiram, não se sabe para onde, não se sabe onde eles estão, ou se eles já foram presos pela Polícia Federal, porque boa parte desse inquérito ainda segue em sigilo. Só vou acrescentar a essas informações da AD a lembrança de que em 2016 o grito era: eu vim de graça. Ó a desgraça, ó onde foi parar.